Antes de mais nada, para tudo, esse vídeo inteiro é um spoiler. Esse vídeo é sobre Mushoku Tensei, do volume 15, do capítulo 8. Cara, eu olhei essa luta e imaginando, quando esses caras animarem essa luta, quando rolar uma animação dessa luta, vai ser algo épico. Eu quero estar vivo pra ver isso. Mushoku Tensei, a segunda luta aí, do Rudeus contra o Orsted. O spoiler é da luta, vou narrar essa luta completa, então vai ter só minha voz. Eu não vou interromper o vídeo mais, então por favor, eu já peço pra você se inscrever, ativar a notificação pra não perder vídeo. Obrigado e vamos ver essa luta aí. Então mais uma vez, esse vídeo é puro spoiler de uma coisa que vai acontecer lá na frente da Light Novel, resumida, compactada, essa luta narrada aí. Beleza? Tamo junto, valeu, tchau, tchau. Orsted foi atraído para uma emboscada, devidamente preparada por Rudeus. Orsted pensava estar atendendo um chamado de Nanahoshi. O lugar da emboscada era as ruínas de uma cidade, em uma construção em forma de torre. Chegando no local, onde havia o artefato de Nanahoshi, que servia para emitir o chamado, desde o começo Orsted percebeu a estranheza do lugar. Devido à grande quantidade de óleo derramado no chão, o chão estava escorregadio. Diversos aromas estranhos preenchiam o ar do lugar. No cômodo exato onde o sinal era emitido, Orsted avistou uma caixinha com um papel embaixo e no papel estava escrito Hitogami. Ele pegou a caixa e abriu. Neste momento, uma espessa nuvem de fumaça saiu dela. Ao soltar a caixa no chão, o anel de Nanahoshi caiu e ao tentar pegar o anel, houve um grande clarão no céu. Orsted muito rapidamente tentou pular para o lado, mas o óleo no chão e o piso escorregadio impediu ele. Nesse momento, um raio gigantesco atingiu em cheio o Deus Dragão. Isso era uma magia de Rudeus, devidamente lançada e carregada longe dali, com todo o poder que ele conseguiu reunir. Rudeus estava confiante, não tinha como não ter acertado. Rudeus praticou muito para este momento. Apesar disso, Rudeus sabia que não seria o suficiente para vencer o Deus Dragão. Rapidamente, Rudeus pegou o cajado e concentrou muita mana nele, e logo começou a juntar uma grande nuvem de trovão no céu. Fortes chuvas começaram a cair com muitos relâmpagos, e com mais mana que fluía do corpo de Rudeus para o cajado, ele começou a imaginar que tinha gelo se formando. Ele estava lançando o seu feitiço mais poderoso de gelo, uma nova congelante. Ele já usou esse feitiço muitas vezes, mas nunca com essa potência, e muito menos numa área tão ampla. O gelo se formou no céu e começou a juntar até formar um grande iceberg, um enorme iceberg. Rudeus parou o feitiço e reuniu mais mana, e agora ele criou uma enorme rocha no céu acima do seu alvo. Sem economizar mana, a rocha cada vez mais gigante ficou de um tamanho que qualquer alvo abaixo jamais poderia escapar. Finalmente, Rudeus lançou tudo para baixo, com toda a velocidade possível, e em questão de segundo, a rocha caiu, causando um terremoto, seguido de um grande estrondo. Os ventos ferozes e uma grande onda de choque fizeram Rudeus, que estava muito distante, proteger os olhos. O iceberg que caiu por cima da rocha se partiu em dois, e a rocha cravou na terra 2/3 do seu tamanho. Não dava para nada ter sobrevivido a isso. Será que deu certo? Após um momento de suspense, a rocha se quebrou e junto aos movimentos uma raiva assassina saiu de lá. E essa raiva atingiu Rudeus. Rudeus, se lembrando do terror, ele não pôde conter o tremor de suas pernas. As lágrimas de medo começaram a surgir dos seus olhos. Neste momento, lutando muito, Rudeus conseguiu se mover e pulou imediatamente para dentro da armadura mágica que já estava do seu lado, pronta. Rudeus praticou esse roteiro muitas vezes. Todos os componentes mágicos da armadura começaram a ser carregados com mana, ganhando energia. Com o controle dos membros da armadura, ele esticou a mão para o cajado o mais rápido que ele pôde, e de alguma forma aquela fonte de raiva que estava vindo do seu inimigo estava se aproximando. Agora, com a armadura já toda iniciada, Rudeus focou no seu alvo. Mais mana saiu dele para a armadura e entrou também no cajado em sua mão direita, e ele começou a visualizar sua próxima magia, uma explosão nuclear. Com o cajado apontado para o inimigo, o feitiço foi lançado, com toda a ferocidade possivelmente reunida. Um enorme clarão atingiu a aldeia, uma onda de calor e luz varreu tudo ao redor. As árvores foram incineradas num instante, virando sombras carbonizadas. Uma enorme onda de choque seguiu logo após. A armadura, que era como um grande robô mecha e pesava várias toneladas, suportou essa onda de choque imóvel, sem nem ao menos vibrar. Após aquela onda de devastação, na direção da aldeia, uma enorme nuvem de cogumelos subia. O chão era só fumaça e poeira, não dava para ver nada. Rudeus tinha acabado de usar o seu ataque mais poderoso de toda a sua vida. E ainda assim, ele não conseguia parar de tremer de medo. E mesmo com a potência desses ataques, a raiva assassina ainda estava lá. E pior,
se aproximando, muito mais veloz. Antes, Rudeus estava muito distante. Agora, ele já estava quase chegando. Cerrando os dentes para evitar os tremores de medo, Rudeus coloca o seu cajado no suporte nas costas e então equipa no seu braço direito uma metralhadora. Pega o seu escudo com a mão esquerda e ao respirar fundo, até a sua garganta estava tremendo. Meio que controlando a ansiedade, ele aponta a metralhadora de implementos mágicos de canhão de pedra para a direção da nuvem de poeira e ele solta um urro de guerra. O importante era manter a iniciativa. Será que algum dano foi causado? Será que o incenso afrodisíaco fez efeito nele? Alguma armadilha de veneno o atingiu? Todo o poder de Rudeus foi colocado naqueles 4 feitiços, e todos eles atingiram com certeza o seu alvo. Se Orsted estivesse ileso, seria muito improvável que essa metralhadora recém-inventada seria capaz de arranhá-lo. Com o seu olho demoníaco, ele tinha certeza que estava tudo certo. O seu alvo havia sido atingido. Uma silhueta humana estava se aproximando. Atirar! Com a palavra de comando, a metralhadora é ativada e a mana começa a fluir para ela. E imediatamente os potentes canhões de pedra numa velocidade incrível começam a ser disparados. Inúmeras balas cortam o ar assoviando como se fossem gritos. Os pedaços de rocha voavam rapidamente atingindo seu alvo, soprando a nuvem de poeira e revelando um homem de cabelo prateado, com uma capa toda destruída e com o seu rosto todo sujo de fuligem. Isso, sim, ele está machucado. Os feitiços estavam fazendo efeito sim, tinha sangue escorrendo de seu rosto. Ok, o dano é pequeno, mas ele está machucado. O seu olhar estava fixo em Rudeus, como um falcão, olhando a sua presa. Ele tentava escapar da rajada de canhão de pedra e o olho da previsão de Rudeus estava ativado, tentando antecipar todos os seus movimentos. Orsted era incrivelmente rápido e o olho da previsão era capaz de ver apenas uma série de possibilidades borradas. Ainda assim, a mira de Rudeus era ajustada para cortar essa rapidez. Os projéteis viajavam até seu alvo numa questão de milésimos de segundo, e mesmo assim Orsted desviava e avançava a cada passo, com um olhar feroz, lentamente se aproximando, e de vez em quando os projéteis pegavam até de raspão, e Orsted, com uma leve careta, afrontava o ataque, com a confiança de que mesmo que o tiro o acertasse totalmente, não seria fatal. Não havia medo em seu rosto. Sua confiança aparentava que ele estava acostumado com este tipo de inimigo. Sua calma e foco pareciam a de um zumbi. Era aterrorizante a imagem. O desespero em Rudeus o ameaçava tomar controle do seu corpo. Ele estava lutando para não ceder àquele impulso de pânico. E o plano era se mover ao mesmo tempo que Orsted. Na medida que se aproximava com um passo, Rudeus se afastava com outro passo. Orsted dava 2 passos para frente, Rudeus dava 2 passos para trás. O importante era manter aquela distância necessária para os ataques da metralhadora. Qualquer movimento de Orsted era interceptado com uma saraivada de pedras. Se Rudeus pudesse continuar com isso, ele nunca se aproximaria, e sempre teria esta vantagem. Apesar do medo, tudo estava indo conforme o planejado. Na tentativa de aumentar a pressão, com a mão esquerda, Rudeus tentou lançar um feitiço. O feitiço mais comum e automático de Rudeus, o Atoleiro. Mirando no chão abaixo dos pés de Orsted, este também levanta a mão e diz: atrapalhar magia. A magia de Rudeus começa a se reduzir, o feitiço começa a desaparecer, mas forçando o poder, como que organizando um emaranhado de fios, Rudeus começa a refazer a magia. Finalmente ele era capaz de fazer isso, graças às aulas de atrapalhar magia que Rudeus tinha dado para Sylphie. E assim, enquanto ele ensinava, ele também aprendia a neutralizar a técnica. Toda aquela prática tinha valido a pena. Orsted, com os olhos arregalados, não podiam acreditar que o seu atrapalhar magia estava falhando pela primeira vez. O atoleiro de Rudeus acabou sendo neutralizado por uma placa de barro no chão, e rapidamente Orsted apontou sua mão direita, e agora era a vez de Rudeus também atrapalhar magia. Uma luz brilhante imediatamente apagou o mundo. Um choque de medo atingiu Rudeus, que num reflexo para de atirar, pula para o lado com toda a força que ele podia. Na sequência, o mundo reaparece. No lugar em que o Rudeus estava antes, agora tinha uma cratera profunda. O que será que foi isso? Magia de fogo? Magia de gravidade? Que luz foi aquela? Com certeza aquilo era a morte certa. Sem tempo para pensar, Orsted correu para cima com a mão estendida. Os dois poderiam anular as suas magias. Rudeus também aponta suas 2 mãos para ele, canalizando mais mana, com uma mão direita para atirar com a metralhadora e a outra para cancelar a magia de Orsted, com a pedra da absorção. E isso foi um erro. Orsted sumiu. Os canhões de pedra viravam areia ao mesmo tempo que deixavam a arma. Com essa oportunidade,
Orsted se aproximou com a mão direita ainda estendida, puxou o braço para trás e socou em direção ao coração de Rudels, que pulou para trás violentamente com toda a força e velocidade que pôde reunir. Não foi o suficiente. O punho indo na direção do peitoral de Rudels com um som de assovio numa velocidade feroz acerta Rudels, rasgando o ar e causando muitos ruídos. Isso fez balançar todas as árvores ao redor. Rudels agora podia constatar como era ser acertado com tanta força, enquanto ele era arremessado pelo ar até bater numa gigantesca árvore que interrompeu o seu voo. O efeito de bater tão violentamente contra a árvore era como se um martelo gigantesco o acertasse. A sensação era que seus órgãos internos estavam sendo esmagados. A vista parecia que ia escurecer, mas Rudels logo se recupera. A armadura era equipada com círculos mágicos que Cliff tinha esculpido para curar todas as suas feridas automaticamente. Ao verificar a sua armadura, o peitoral, que era feito de placas de pedras de rocha sólida, mais grossas e duras, feitas especialmente por Rudels, com todo cuidado para resistir grandes impactos, agora estava quase rachada ao meio. Estava se reparando automaticamente, aos poucos, e ainda assim foi capaz de proteger Rudels de um golpe de um deus, o Deus Dragão. Não havia tempo. A raiva assassina estava se aproximando rapidamente para um golpe final. A metralhadora, rapidamente pronta, começa a disparar suas saraivadas de pedras mortais. Orsted se esquiva, estendendo sua mão direita para Rudels novamente. Desse jeito, tudo ia se repetir. Isso é um problema. Agora a armadura está severamente danificada por um único golpe. Mais um desse e era o fim da armadura. O que fazer? Um duelo de magia não era opção. Mesmo cancelando a sua magia, ele era resistente a danos mágicos. E o pior, Rudels nem sabia que tipo de magia estava sendo usado contra ele. Rudels estava em desvantagem na luta à distância. Ele teria que se aproximar e confiar em sua armadura mágica e derrubar Orsted com força bruta. Após outro bombardeio com a metralhadora, Rudels avança gritando silenciosamente. Orsted assume uma postura de defesa. Com o braço esquerdo, Rudels assume uma postura de bater nele como se arrombasse uma porta com o escudo. Orsted muda sua postura para o estilo Deus da Água. Vendo com o olho da previsão, Rudels tenta acertar Orsted com a ponta do escudo. Lá estava uma lâmina, que era uma espada, que causava dano mesmo em inimigos com defesas poderosas. Talvez isso funcionasse. Ao bater em Orsted, um estrondo alto e metálico ressoou. O homem parecia uma parede, mas o impacto o fez voar para trás. Tinha sangue jorrando do seu braço. Seus olhos estavam fixos, ardendo de ódio e raiva. Esta era a chance de Rudels, que com sua metralhadora dispara um bombardeio de pedras que acertam ele rasgando o que restava de suas roupas, revelando um corpo todo machucado, espancado. Era possível ver queimaduras, cortes e arranhões por todo o corpo. Os canhões de pedra atingem o seu alvo, fazendo jorrar jatos frescos de sangue pelo ar. Finalmente, Orsted é arremessado e bate no chão com um forte estrondo. Sim, era possível fazer isso. Rudels poderia matá-lo, desde que acertasse golpes diretos. Os feitiços poderiam sim causar muitos danos. O deus estava sangrando. Era possível matá-lo. Orsted ergue sua voz e diz: "Parece que não tenho escolha."